é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentas, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta esfinge ou imagem da inscrição? Responderam: é de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Bem, a história a gente já conhece um pouco. Trata-se ali de homens que estavam testando a Jesus. Se Jesus falasse que era bom dar tributos, eles iriam falar que aquilo ali era uma blasfêmia. Afinal, um judeu só poderia dar tributos ao próprio povo judeu. Mas se eles falassem que não, seria crime. Afinal, a posse ali da terra era dos romanos. Mas Jesus então pede uma moeda. E nessa moeda tem uma imagem. E de quem era a imagem? De César. Irmãos, algo que a gente talvez não pare para pensar é que existem dois trechos. Em um ele diz assim, dai a César o que é de César, no outro dai a Deus o que é de Deus. Vamos pensar primeiro o que é de César. Nessa primeira imagem, nesse primeiro ponto que ele toca. As imagens, elas eram pontos de autoridade naquele tempo. Exemplo, quando faziam as pirâmides do Egito, geralmente tinha ali as imagens do faraó da época. Quando se tinha alguém muito importante, se colocava geralmente a imagem desse alguém muito importante nas moedas, nos teatros, em lugares importantes, para mostrar quem era o governador ali. Então, quando Jesus pergunta de quem é aquela imagem, ele está perguntando assim, de quem é a autoridade aqui? De quem é a autoridade sobre essa moeda? Sobre essa região? E então respondem ali, é de César. Mas quando a gente para e vai um pouco para a segunda imagem, para a segunda questão ali, ele diz assim, dai a Deus o que é de Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. O verso 26. Também, estão abrindo ainda? Amém? Amém. Ok, vamos lá. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O livro, O Deserto da Tentação, se eu não me engano, esse é o nome do livro, fala que Deus criou o homem e o estabeleceu como príncipe nessa terra. E eu gostaria de ler aqui com vocês um trecho desse texto em hebraico. Ele diz assim, Vayomer Elohim, Hanassan Adam Batseler Manu. Eu gostaria de ficar com essa última palavra, Tseler. Tseler aqui é imagem. O texto ali que eu li diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. A última palavra, Tseler, ou Tseler, no imagem, fechadinho, tem uma raiz de sombra, uma imagem que vem da sombra. Hoje em Israel, no novo hebraico, vai ser foto, vai significar foto, mas no hebraico mais antigo vai ser uma imagem
aquela imagem refletida através da sombra. E talvez para você ache estranho essa relação do o homem ser feito à imagem de Deus como se fosse uma sombra. Porque geralmente quando a gente fala em sombra, a gente pensa em algo ruim. Mas quando a sombra ela só pode ser refletida através de alguém se ela estiver ligada àquele alguém. Se ela não estiver ligada àquele alguém, ela vai ser a sombra de outra pessoa. Eu não posso dizer, aqui não tem nem sombra, né? Mas assim, eu não posso dizer que essa sombra que está aqui em algum lugar, que vocês provavelmente estão vendo aí, é de Danilo. Não, essa sombra aqui é minha. E provavelmente alguém que me conhece muito bem vai saber que essa sombra é minha porque me conhece o formato do meu rosto. Se Leide estivesse aqui, por exemplo, e Leide, ainda que eu estivesse aqui atrás e Leide visse minha sombra, ela iria me reconhecer. Porque a sombra está ligada ao dono da sombra. A sombra ela transmite características importantes que só vêm através da luz. Ou seja, nós só conseguimos refletir a Cristo, ser a imagem de Cristo quando nós estamos na luz. Sabe? E quando eu ouço Jesus dizer assim, dai a Deus o que é de Deus, ele está dizendo o seguinte, se entregue a Deus. Você é de Deus. Você tem a imagem de Deus. Então você pertence a Ele. Mas eu te pergunto, nós temos sido tselem? Nós temos sido a imagem e semelhança de Deus? Sabe, os psicólogos dizem que você se parece com as 5 pessoas que você mais anda. Com as 5 pessoas que você mais vive. Eu acho interessante quando eu toco nesse ponto, eu sempre cito o irmão Samuel. Logo quando o irmão Samuel, a gente chegou, a gente andava muito junto, devido, claro, às demandas dele, a minha, isso não foi possível agora nesses últimos tempos, mas quando ele chegou, a gente era muito próximo, e era interessante que Leide parava e falava assim, Edson, você já está falando igual o irmão Samuel, porque quando você começa a andar muito com alguém, você começa a se comportar e sim saber, você começa a se expressar como aquela pessoa. Mas eu te pergunto, o que é necessário para se parecer com Deus? A Bíblia responde. A Bíblia descreve que a gente precisa ler as Escrituras para então conhecer a Deus. E como é que eu desenvolvo esse relacionamento? Passando tempo com Ele. Você tem passado tempo com Deus? Você tem passado tempo, e eu digo assim, tempo útil com Deus? Não é aquele simplesmente acordar de manhã, fazer sua oração, ler a lição, ler a Bíblia e depois eu esqueci que eu sou crente. Infelizmente, existe muita gente que nem o devocional faz. E como eu vou dizer que conheço a Deus, se eu não tenho esse relacionamento com Ele? Eu te pergunto, você teria coragem de entregar o seu celular na mão da primeira pessoa que passasse ali na rua? Por quê? Porque você não conhece, né? E se a gente não conhece, a gente não tem confiança. Eu só sou a imagem e semelhança de Deus quando eu tenho intimidade com Ele, quando eu confio nele, quando eu passo tempo com Ele. Irmãos, infelizmente, nesse mundo muitas coisas têm tirado a nossa atenção e a gente tem sido muito mais imagem e semelhança de outras coisas do que de Deus.
esses tempos aí, dia 23, uma jovem chamada Jéssica tirou a sua própria vida através de fake news. Porque pessoas que seguiam algumas páginas se acharam no direito de ir lá no perfil ou na rede social dessa menina e falar o que bem queria para essa menina. E aí eu fiquei me perguntando em casa, meu Deus, como essa história poderia ser diferente se eu, como espelho de Cristo nesse mundo, tivesse ido lá e falado uma palavra de amor para essa menina? Como isso poderia ser diferente se os cristãos que seguem essa página, porque eu olhei lá, infelizmente, tem cristãos que seguem essa página, fosse lá para essa menina e falasse palavras de amor, falasse que Cristo existe, falasse que Cristo é o doador da vida, falasse que Cristo tem uma esperança nesse mundo. Irmãos, eu sou alguém que, infelizmente, assim, por algumas circunstâncias da vida, eu não sou alguém muito de chorar quando alguém morre. Assim, isso pode parecer frio. Isso pode parecer frio. Mas assim, foi devido a algumas circunstâncias da vida. Mas eu digo para vocês, quando eu vi a notícia da Jéssica, eu chorei. E eu não a conhecia. Até eu chegar em casa na sexta-feira à noite, olhar minhas redes sociais e ver essa notícia. No dia 23 à noite, eu não lembro que dia era. Na verdade, foi um sábado à noite que eu vi essa notícia. Então, assim, eu comecei a me indagar. Que cristão é que eu sou? A imagem de quem eu tenho sido? Quem eu tenho seguido nesse mundo? E aqui, falando bem sinceramente, falando bem sinceramente, eu não sou aquele extremo aqui de dizer para você: desinstale seu Instagram, desinstale seu Facebook, desinstale sua rede social. Não, eu tenho. Mas eu te pergunto, o que tem ocupado a maioria do seu tempo? O que tem ocupado a sua mente? De verdade. O que tem ocupado mais o seu tempo, isso é o seu Deus. Ali está o seu Deus. No que você tem passado mais tempo falando, aquilo é o seu Deus. E eu falo isso sem medo, porque tem até uma canção que diz, né, a boca fala o que o coração está cheio. A boca só fala aquilo que o coração está cheio. Irmãos, é preocupante passar tempo com o cristão e não ouvir ele falar da volta de Jesus. É preocupante ver um cristão que não fala para as outras pessoas do amor de Cristo. Sabe, eu volto a contar aqui uma história que eu contei há algum tempo atrás aqui. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu morei em frente a uma igreja adventista. Eu estava em uma situação em que às vezes a gente passava 3 dias com fome. Que às vezes para matar a nossa fome a gente tinha que comer farinha com água. E eu lembro que aos domingos, o clube de desbravadores entrava pela porta da igreja, uniformizado, aquele uniforme bonito. Que eu sinceramente, eu me sinto o cara mais bonito da Bahia quando eu me visto aquele uniforme.
E eu via as pessoas, aqueles meninos entrando com aqueles uniformes bonitos. E eu falava assim, nossa, os desbravadores aqui não se ofendam. Como eu sinto vontade, como eu queria poder fazer parte desse clube de escoteiros. Eu não sabia que era desbravador. Irmãos, ninguém nunca chegou para mim para falar que eu poderia fazer parte daquele clube de desbravadores. Eu vim conhecer o clube de desbravadores, eu já tinha idade de direção, eu já tinha 18 anos. Hoje sou um apaixonado por clube de desbravadores. Mas eu fico me perguntando como a minha história poderia ser diferente se alguém tivesse me falado de Cristo. Como a história de tantas outras pessoas podem ser diferentes se você falar de Cristo para essas pessoas. Tem um pregador que diz assim: fale, se preciso for, ou pregue, se preciso for, fale. Às vezes, irmãos, não precisa necessariamente você dar um estudo bíblico, mas através dos seus assuntos, através da sua vida, você pode testemunhar para outras pessoas. Mas eu pergunto, de quem você tem sido imagem e semelhança? Sabe, lá na faculdade, eu sou amigo de um grupo de cristãos na minha sala. E sabe, às vezes quando a gente se reúne, tem pessoas não cristãs, eu fico espantado como às vezes a gente se torna crente camaleão. O crente que se adapta ao ambiente. E uma dessas duas nossas amigas que não são cristãs, fique claro, elas são namoradas. E aí elas dizem ter um relacionamento aberto. E aí certa vez me perguntaram assim: vem cá, Edson, como é que você consegue ser fiel à sua esposa? Eu disse assim: é fácil. Eu amo a Deus. Primeiro, eu amo a Deus mais do que a ela. Então eu respeito aquilo que Deus me pede para fazer. E segundo, eu a amo muito, a tal ponto que eu jamais a decepcionaria. Aí eu fiz a mesma pergunta, só que de forma investida para elas. Eu disse assim: e como é que vocês conseguem viver uma vida onde ninguém é fiel a ninguém? Ela disse assim: não, porque isso me mostra, só faz me mostrar que eu amo mais a ela, porque quando eu estou com outra pessoa eu penso nela. E aí eu comecei a ver que alguns dos nossos colegas lá, que são cristãos, estavam muito interessantes na conversa. Estavam muito interessados ali na conversa. E aí uma perguntou assim: não é que eu nunca parei para pensar sobre isso? Eu olhei assim para a cara dela e disse assim... Depois eu chamei ela e disse assim: Vi, que é o nome dela, Vitória, a gente chama ela de Vi. Eu disse assim: Vi, eu não acredito que você falou isso. Eu não acredito que você falou aquilo. Ela perguntou o quê? Eu peguei e falei para ela. E assim, às vezes, nós como cristãos, temos nos tornado camaleão nesse mundo. E isso não é certo. Nós não temos que nos tornar a imagem desse mundo. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Irmãos, eu fico triste. Eu fico triste mesmo em ver a situação de muitas igrejas. Eu falo agora igrejas adventistas do sétimo dia. De coração, eu fico muito triste quando eu vejo igrejas que estão tentando se adaptar à nova juventude. E eu dou glórias a Deus, porque aqui no distrito de Lauro eu ainda não vi isso. Mas eu fico triste, o meu coração, sinceramente, o meu coração fica angustiado em ver que muitas de nossas igrejas têm tentado se adaptar para chamar a atenção das multidões. Irmãos,
Não é nosso papel querer encher a igreja, não. Nosso papel é salvar pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. Se for para, no ano, batizar uma pessoa, que essa pessoa tenha vindo, não por músicas agitadas, não por sermões eloquentes, não por atrações que tiveram na igreja, mas porque ela conheceu aqui um Cristo que é capaz de salvar. Amém. Irmãos, a nossa igreja, ela não, assim, que fique claro, eu não estou falando aqui contra a bateria, mas eu estou falando contra a forma que toca. Assim, a nossa igreja, ela não precisa de bateria para salvar. A nossa igreja, ela não precisa aqui de um coach aqui na frente. Sabe, eu fico olhando, eu acho que eu já falei sobre isso aqui uma vez. É triste ver como as nossas igrejas lotam quando um Arautos do Rei vai. E não lotam de visitantes. Lotam de irmãos adventistas. Que deixam sua igreja lá. Às vezes um culto à noite, uma quarta-feira à noite. E deixam sua igreja desfalcada para ir ver idolatrar homens. Que são só homens. Uma certa vez eu ouvi um irmão nosso, não cabe a eu aqui dizer o nome, dizer o seguinte: fulano para mim, pronto, o nome do pastor eu posso falar, ele diz assim, Erwin Killer para mim é como se fosse um santo, porque o homem prega bem. Irmãos, nós não estamos aqui para ir em busca de pregadores bons. Nós não estamos aqui em busca de cantores super famosos. Nós estamos aqui atrás de alguém que não teve sucesso nenhum, que nasceu em um lugar humilde, que foi humilhado por minha e por sua causa. E esse alguém é Cristo. Amém. Eu sempre costumo dizer que eu não vou no céu porque o céu tem rua de ouro. Eu não vou para o céu porque o céu tem pedras preciosas. Eu não vou para o céu por causa das suas águas cristalinas. Eu não vou para o céu porque lá eu vou viver uma vida eterna. Eu quero ir para o céu porque Cristo está lá. Esse é o motivo pelo qual eu quero estar no céu. Deus, ele precisa estar na sua vida. Deus precisa ser o primeiro. Tem uma canção que eu gosto muito, que ela diz assim, que sejas meu universo, que sejas tudo o que eu sinto e o que eu penso. Que seja sempre o meu primeiro pensamento. Senhor, esse é o meu desejo, que sejas o meu universo. É isso que eu quero. Irmãos, se todo mundo me deixar, se eu ficar sozinho no mundo, eu quero que uma pessoa esteja comigo. E esse alguém é Cristo. Amém. Sabe, irmãos, eu fico triste em saber que, por vezes, nós negligenciamos ao nosso Deus, aquele que nos fez a sua imagem e sua semelhança. No nosso emprego, nós chegamos cedo, pelo menos 5 minutos antes. Nós só faltamos, às vezes, em último caso. E às vezes até doente vamos para o trabalho. É ou não é verdade? Verdade. Mas eu fico triste
quando eu chego na escola sabatina por muitas vezes e a escola sabatina está vazia. Isso mostra que o nosso emprego às vezes é mais importante do que o serviço do Senhor. E eu não estou dizendo aqui para você negligenciar o seu emprego, você tem que ser o seu melhor. Eu vi a história da Giovana aqui, impressionante, eu estava comentando ali com a irmã Rosário. O melhor provar e ver de que a gente já viu. Sabe por quê? Porque nós cristãos, no lugar que nós estivermos, nós devemos ser os melhores. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E eu não falo melhor em riqueza, eu não faço melhor em exemplo, melhor em honestidade. Irmãos, Deus quer te usar nesse Caleb. Amém. Deus quer que você seja a imagem e semelhança dele nesse Caleb. Amanhã, pelo que eu fiquei sabendo, dia 7, iniciará o Caleb. Não seja aquele que simplesmente quer a camisa, não. Não seja aquele simplesmente que compra um kit pelo kit. Seja aquele que quer impactar a vida das pessoas por aquele que está em você. Que o melhor kit que você tem em sua vida seja o Espírito Santo. Que o melhor kit que esteja em você seja a Bíblia que você tem nas mãos. Que o melhor kit que você tem em sua vida seja a sua vida espiritual. Que o melhor kit de Caleb que você tenha seja se parecer com Cristo. Irmãos, existe um Jesus que está, com o perdão da palavra, doido para voltar. Existe um Jesus que quer estar perto de você e te conhecer pessoalmente, olhar nos seus olhos e quer que você o veja. Mas isso não acontecerá enquanto pessoas não tiverem ouvido a voz dele. Enquanto as pessoas que estão lá fora sofrendo não ouçam falar do seu amor. Irmãos, eu estou cansado desse mundo. Eu faço faculdade hoje. Eu tenho um sonho de terminar, mas que seja para Jesus voltar antes. Faculdade é o de menos. Riqueza é o de menos. Eu quero é que Jesus volte. Eu quero ver Jesus no céu. Chega desse mundo onde a gente tem que se separar das pessoas. Chega desse mundo onde a gente vê os nossos entes queridos sofrendo. Chega desse mundo onde só existe tristeza e aflição. Chega disso. Eu quero ver Jesus voltar. Jesus precisa voltar, irmãos. Quantas pessoas aqui já perderam alguém? Você deseja ver essa pessoa quando Jesus voltar? Quantas pessoas que você sente saudade? No dia 14 de dezembro, agora, minha esposa, Leide, a mulher mais linda do mundo, viajou, foi ver os seus pais. E ela volta no dia 29. E sabe, a solidão ela é algo tão ruim, irmãos. Por vezes eu me pego lá em casa e as lágrimas descem. Que saudade da minha esposa. E eu fico pensando, haverá um dia em que esse mar já não mais existirá. Existirá um dia em que você não precisará mais separar das pessoas. Mas irmãos, por que se apegar a esse mundo? Por que viver nesse mundo como se esse mundo fosse durar para sempre? Por que viver nesse mundo e gostar dessas coisas como se elas nunca fossem acabar? Como se a gente não quisesse que Cristo volte. Ele tem que voltar logo, irmãos. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte.
Toda vez que chega a Missão Caleb, eu ouço, eu sou Caleb. Eu espero em meu coração que esse seja o último Missão Caleb que a gente vai viver nessa terra. Eu, toda vez que chega o mês de janeiro, eu imagino que seja o último janeiro nessa terra. Eu não quero mais viver um ano novo nessa terra. Chega desse sofrimento, chega de não ter Jesus pessoalmente perto de mim. Eu estou com saudade, irmãos, de um lugar onde eu nem conheço. Eu quero estar em um lugar onde eu nem conheço. Eu tenho saudade da minha pátria. Eu tenho saudade da minha terra, e a minha terra não está nesse mundo. Eu sempre brinco que aqui nós somos ETs. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Quantos sermões mais a gente vai precisar ouvir nesse mundo? E sabe, qual foi a última vez que você foi tocado por um sermão? Os sermões às vezes parecem que nem fazem mais diferença na nossa vida. Chega disso aqui. Quantas pessoas você já ouviu falar que morreu só essa semana? Quantos entes queridos você tem que a essa hora estão talvez em uma UPA? Para finalizar, eu gostaria aqui de contar uma história. Não sei se já contei aqui, mas eu gostaria de contá-la novamente. No ano passado, eu conheci um jovem ali na Igreja Central de Lauro de Freitas. E logo depois, a gente conversando, eu descobri que ele tinha leucemia. Sabe, mas parecia um jovem tão alegre, um jovem tão feliz com a vida. E ele disse assim: eu sei que os meus dias aqui estão acabando, mas, irmão, o meu sonho é ver as pessoas que eu amo quando eu acordar. Esse jovem, ele está esperando nesse momento Jesus voltar. Ele descansou no Senhor no ano passado. Quanto mais tempo essas pessoas vão ficar esperando até que Jesus volte? Até quando? Que 2024 seja o nosso último ano nessa terra. Amém. Mas para isso, depende de mim, depende de você. Amém. A gente vai ouvir uma canção.